with a heart of gold and the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, that guy that invented the cigarette, well, I'd murder that son of a gun in the first degree. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff. And if you puff yourself to death, tell St. Peter let the golden gate you just keeps making way. But you gotta have... O uso do cigarro, a partir de meados do século XX, espalhou-se por todo o mundo de maneira enérgica. Essa expansão deu-se principalmente graças ao desenvolvimento da publicidade e do marketing. A distribuição gratuita de tabaco para as tropas durante a Primeira Guerra Mundial ajudou a popularizar ainda mais o consumo da droga. What could be more refreshing than Newport menthol cigarettes? Newport refreshes while you smoke, because only Newport has a fine white filter, menthol and mint, and a blend of great tasting tobaccos. Clean, cool pleasure you won't find in any other cigarette. Newport smokes. Com o passar do tempo, o fumar foi se assumindo como uma forma de afirmação na sociedade, de status e até mesmo de sensualidade. Artistas famosos, carros e ideias de poder ligadas ao fumo eram muito comuns nos comerciais. Fumar tornou-se inerente ao ser humano. Onde há fumaça, provavelmente haverá um dos 1,2 bilhão de fumantes do mundo, e vice-versa. York has no filter. York uses its new length instead of a filter to make... Mas o que o cigarro tem que faz dele tão comum ainda nos dias de hoje? Um cigarro contém 4.700 substâncias tóxicas. As duas principais são alcatrão, uma mistura que contém os produtos cancerígenos do cigarro, e a nicotina, que causa dependência. Para entender estes mecanismos de dependência, devemos visualizar aspectos toxicológicos da nicotina. A nicotina é uma substância alcaloide básica, líquida e de cor amarela que constitui o princípio ativo do tabaco. O seu efeito manifesta-se de duas maneiras distintas. Tem um efeito estimulante e, após algumas tragadas profundas, tem um efeito tranquilizante, bloqueando o estresse. O seu uso causa dependência psíquica e física, provocando sensações desconfortáveis na sua abstinência. Em doses excessivas, a nicotina é extremamente tóxica, provocando náuseas, dores de cabeça, vômitos, convulsão, paralisia e até morte. A dose letal é de 40 a 60 mg por quilo em adultos. A nicotina também está associada à redução de peso e à perda de apetite, por meio da ativação no hipotálamo de um grupo de neurônios que controlam a saciedade. As ações da nicotina se fazem fundamentalmente através do sistema nervoso autônomo. Ocorre uma resposta bifásica, em geral como estímulo colinérgico inicial, seguido de antagonismo dependendo das doses empregadas. Pequenas doses de nicotina agem nos gânglios do sistema nervoso autônomo, inicialmente como estímulo à neurotransmissão e subsequentemente como depressor. O uso de altas doses de nicotina tem rápido efeito estimulante, seguido de efeito depressor duradouro, possivelmente tóxico. Quando se aspira a fumaça do cigarro, ela viaja através da corrente de ar até os pulmões. Aqui, a nicotina atravessa diretamente o epitélio alveolar, penetrando na corrente sanguínea. Embora a nicotina possa interagir com uma gama de receptores e tecidos neurais, é a sua interação com receptores específicos no cérebro que cria a dependência associada ao fumo. Em segundos, a nicotina é distribuída a milhões de neurônios no sistema nervoso central. Aqui, junto do mesencéfalo, a nicotina interage com os receptores nicotínicos de acetilcolina, alfa-4 beta-2.
Localizados em neurônios pós-sinápticos, esses receptores compreendem 2 subunidades alfa-4 e 3 subunidades beta-2, que formam um canal para o transporte de íons através da membrana. Quando 2 moléculas de nicotina ou um outro agonista unem-se ao receptor, o canal iônico é ativado. Olhando o receptor, notamos que este está fechado, mas a ativação pelo agonista dispara estímulos internos para abrir passagem a íons de cálcio, sódio e potássio. Isso dá início a impulsos elétricos, gerando um potencial de ação. Esse sinal é rapidamente transmitido do axônio para a área de recompensa do cérebro. Aqui, o impulso estimula a liberação de neurotransmissores, como a dopamina. A dopamina dispara sinais suplementares, que estimulam o circuito de recompensa, gerando breves sensações de bem-estar, humor restabelecido e elevada atenção. Toda vez que o tabaco é usado, aumenta os níveis de dopamina. Entretanto, a nicotina é eliminada rapidamente, causando o declínio desses níveis de dopamina, o que resulta em um desejo intenso por mais nicotina. Com o uso contínuo do tabaco, os receptores nicotínicos alfa-4 e beta-2 passam por alterações complexas de adaptação, representada por uma regulação positiva e de sensibilização. Com o tempo, essas e outras alterações vão contribuir para uma forte necessidade do uso estimulado da nicotina para alcançar as recompensas do fumo. O metabolismo da nicotina ocorre majoritariamente no fígado. Em geral, 80% delas são metabolizados em 15 minutos. Uma pequena porção pode também sofrer metabolização a nível pulmonar. Deste processo, resulta-se a cotinina, o principal metabólito, e também a nicotina 1N-óxido, em muito menor escala. A cotinina resulta de um metabolismo bifásico, no qual a primeira fase é realizada por enzimas do citocromo P450, a CYP2A6. No final deste processo, resulta a 3-hidroxicotinina, que é encontrada em quantidades significativas na urina. A semivida da nicotina varia entre 1 e 2 horas. Já a cotinina pode ir de 15 a 20 horas. Apenas 5% de nicotina são excretados sob forma inalterada pelos rins. Estima-se que existam 2 bilhões de fumantes passivos no mundo. A fumaça que sai da ponta acesa do cigarro contém todos os componentes tóxicos que o fumante inala, porém em concentrações ainda maiores, com 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e 50 vezes mais substâncias cancerígenas. Os poluentes do cigarro dispersam-se de forma homogênea pelo ambiente. Assim, os não fumantes próximos ou distantes dos fumantes inalam as mesmas concentrações de substâncias tóxicas. Os principais efeitos agudos da nicotina sobre o sistema cardiovascular são vasoconstrição periférica, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. A nicotina também interfere no sistema endócrino, favorecendo a liberação de hormônio antidiurético e retenção de água. No sistema gastrointestinal, ocorre o aumento do tônus e da atividade motora do intestino. Estudos experimentais mostram que a nicotina age como indutora enzimática no fígado. Assim, ela reduz a meia-vida de diversos medicamentos, como anestésicos locais, morfina, heparina, varfarina, diazepam e indometacina. Dessa forma, fumantes podem requerer doses maiores desses medicamentos para obter o efeito terapêutico desejado. O consumo de cigarros por mulheres grávidas pode causar retardo no crescimento intrauterino do feto, tendo como consequência baixo peso e estatura do recém-nascido.
assim como também aumenta o risco de aborto e de deslocamento da placenta. Eu vou responder a pergunta do Luciano Monte. O Luciano diz assim: Drauzio, você podia fazer um vídeo sobre os males do cigarro na juventude e como instruir, ele pôs o instruir entre aspas, e como instruir jovens como eu, fumantes, que ainda não sofrem com os males do cigarro, a largarem o quanto antes esse hábito perigoso? Olha, eu falo muito de cigarro aqui, não é? Por que eu falo? Porque eu conheço essa droga. Eu comecei a fumar com 17 anos e quando eu comecei, eu falei, não, eu vou fumar só um tempinho aí, depois eu paro. Nessa brincadeira eu fumei 19 anos, 36 anos. Então eu provavelmente não sou igual a você, Luciano, que fuma, e a muitos outros fumantes. Eu sou pior, porque eu era médico e fumava. Eu trabalhava no Hospital do Câncer, maço de cigarro no bolso, e dizia para os meus doentes que eles tinham que parar de fumar. E quando eu falava, eles davam uma olhada para o meu bolso. Quer dizer, eu não tinha caráter nenhum, eu queria fumar e acabou. E a gente fica se iludindo, a gente diz, não, eu vou parar, lógico, agora não. Agora eu briguei com a namorada, agora eu estou com um problema, eu tenho um exame na faculdade, eu estou um pouco nervoso. A gente sempre tem uma desculpa. O problema do cigarro, você diz, jovens como eu que não sofrem com os males do cigarro. Duvido que você não sofra, Luciano, duvido. Põe você numa escada para subir a escada. Quero ver quantos andares você consegue subir sem pôr a língua de fora. Eu subo com você, eu com o triplo da tua idade. Garanto que eu tenho mais fôlego que você. Maconha refere-se a várias drogas psicoativas e medicamentos derivados de plantas do gênero cannabis. A planta possui mais de 400 compostos. O seu principal constituinte psicoativo é o tetrahidrocannabinol, mais conhecido como THC, e também outros compostos canabinoides, como o cannabidiol e o cannabinol. Ela partiu e nunca mais voltou. Embora muitas drogas psicoativas enquadrem-se claramente na categoria de estimulante, sedativo ou alucinógeno, a maconha apresenta uma mistura de todas essas propriedades, talvez inclinando-se mais para características alucinógenas ou psicodélicas, embora a intensidade dos efeitos varia conforme o indivíduo. As duas formas predominantes de uso da maconha é na forma de cigarro ou através do consumo com alimentos e bebidas. Depois de consumir a maconha, o indivíduo pode experienciar diferentes efeitos, como alteração na percepção de tempo, desenvolvimento de sentidos aguçados, perda de coordenação, aceleração dos batimentos cardíacos, percepção distorcida, ansiedade, olhos vermelhos, irritabilidade, euforia e dificuldade de pensamento. Na maioria dos casos, os efeitos correspondem a uma sensação de calma, relaxamento, menos cansaço e vontade de rir. Pode ocorrer também um efeito reverso, causando sudorese, sensação de angústia e medo de perder o controle mental. You know this stuff is bad news. Bad news isn't the half of it. Here are the facts. When the smoke hits the brain, the cells start dying. This process causes impaired judgment and hallucinations and a lot of other wonderful things. Is it Eric going away? Is that why you use this stuff? Kitty, if you were feeling blue, you didn't have to turn to drugs. I would have made you a martini. What's so damn funny? Is it the big head thing?
Quando fumado, o THC é rapidamente absorvido, ligando-se quase totalmente às membranas plasmáticas, sendo distribuído para o cérebro e outros compartimentos corporais. Devido às suas características lipofílicas, há uma rápida diminuição nos níveis séricos de THC, pois ele é redistribuído para o tecido adiposo. Além de atravessar a barreira hematoencefálica, o THC pode atravessar a barreira placentária e ser excretado no leite de lactantes. Carreadores de dopamina no neurônio pré-sináptico não são os únicos responsáveis por controlar quão frequentemente ou quanto de dopamina é liberada. Outros neurônios próximos também têm um papel importante em regular os sinais neuronais. Por exemplo, um neurônio inibitório próximo a uma célula pré-sináptica pode reduzir a quantidade de dopamina liberada na sinapse ao liberar o neurotransmissor GABA. Endocannabinoides são neurotransmissores que podem afetar indiretamente o sinal de dopamina ao modificar a atividade de outros neurotransmissores, como o GABA. Dependendo do seu nível de atividade, o neurônio pré-sináptico de dopamina pode produzir moléculas endocannabinoides, que se ligam aos receptores canabinoides próximo ao neurônio de GABA, reduzindo a quantidade de GABA liberado. Inibir os sinais de GABA dessa forma aumenta o sinal de dopamina e o sistema de recompensa do cérebro. Endocannabinoides são moléculas muito similares ao principal composto presente na cannabis, o THC, como a anandamida e o 2-AG. Portanto, fumar maconha afeta diretamente o cérebro do usuário. Ao fumar maconha, moléculas de THC rapidamente atingem o cérebro, onde então competem com os endocannabinoides para se ligar a receptores canabinoides, em neurônios que regulam a atividade de dopamina. Entre outros efeitos, o THC reduz a liberação de GABA, causando então uma maior liberação de dopamina pelos neurônios vizinhos, produzindo assim sensações positivas. O uso de maconha pode ter longas consequências no cérebro de usuários. O THC pode ativar receptores canabinoides em diversas regiões do cérebro, alterando a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Isso pode afetar as emoções, os movimentos, aprendizado, memórias e tomada de decisões. O THC é quase inteiramente biotransformado, principalmente pelo citocromo P450, com maior expressão da subfamília CYP2C. Além do fígado, outros tecidos como coração e pulmões são capazes de biotransformar canabinoides, porém em extensão muito menor. Os principais produtos da biotransformação do THC são os compostos monohidroxilados. Estes compostos podem apresentar atividade semelhante ou menor que o THC. Posteriormente, estes compostos são conjugados com ácido glicurônico, permitindo sua excreção na urina. Devido à dificuldade de quantificar a maconha que atinge a corrente sanguínea, não há doses formais definidas de THC que produzem a dependência. O risco de dependência aumenta conforme a extensão do consumo. Apesar disso, a maioria dos usuários não se torna dependente e uma minoria desenvolve uma síndrome de uso compulsivo, semelhante à dependência de outras drogas. Ainda não é possível determinar a natureza dos sintomas da abstinência. O canabidiol e o THC são as principais substâncias presentes na maconha estudadas por suas capacidades medicinais. O canabidiol é ansiolítico e o THC é estimulante. Assim, cada um é indicado para doenças ou sintomas específicos, como epilepsia refratária, mal de Parkinson e esclerose múltipla. Entre 2015 e 2016, a Anvisa liberou o uso de medicamentos com canabidiol e THC, assim como também famílias conseguiram autorizações na justiça para plantar maconha e extrair óleo para uso medicinal. Em 2017, foi registrado o primeiro remédio à base de maconha no Brasil, destinado a pacientes com esclerose múltipla. Atualmente, há expectativas que se crie uma regulamentação para o plantio de maconha voltada à pesquisa de instituições e empresas. Pesquisadores da Universidade do Texas investigaram os efeitos nos cérebros de usuários de nicotina e maconha, em comparação com o uso isolado dessas substâncias. Os resultados mostraram que a conectividade cerebral entre os que consomem nicotina e maconha ficaram mais próximas às do grupo controle, aqueles não usuários. Já os usuários somente de nicotina ou de maconha demonstraram uma menor conectividade cerebral. A diferença dos efeitos entre os grupos estimula novas pesquisas para compreender a conectividade funcional entre essas populações.
sai.